Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Bom, no Brasil, a gente sabe que existem mais de 20 milhões de empresas ativas hoje. É muita coisa. Sim, desde a pequena padaria ali da esquina até, sabe, as gigantes da tecnologia. Todas elas lidam com aquela complexidade de manter as obrigações tributárias em dia. Com certeza. Mas a nossa missão neste mergulho profundo de hoje, analisando as nossas fontes, mira com uma precisão a laser e um clube super exclusivo. É um grupo de cerca de apenas 1.000 empresas. Nossa, 1.000 de 20 milhões é uma fração minúscula. Exato, é muito pequeno. Mas essas 1.000 operações comerciais sozinhas devem fortunas astronômicas. E elas são alvo central do recém-apresentado Projeto de Lei Ordinária número 1520 de março de 2026, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior. Um projeto bem polêmico, diga-se de passagem. Demais. O foco desse texto é criar regras duríssimas contra uma figura muito específica, que é o chamado devedor contumaz. E a nossa fonte de hoje é justamente o texto integral desse projeto e a justificativa legal dele, que é fascinante. O desafio de lidar com essas 1.000 empresas vai muito além de cobrar uma dívida comum. A documentação primária desse projeto mostra um cenário onde, a inadimplência não é um acidente, sabe? É uma ferramenta estratégica. Uma escolha, né? Exatamente. O Estado percebeu que aquelas armas tradicionais de cobrança não fazem nem cócegas contra corporações que estruturam todo o negócio na certeza de que nunca vão pagar o que devem. Certo, vamos desempacotar isso, porque a complexidade das peças se movendo nesse tabuleiro é gigantesca. E a primeira grande pergunta que salta do texto é sobre a urgência. O momento em que isso acontece. Isso, porque agora, em março de 2026, surgiu essa necessidade de criar esse projeto de lei. O que estava rolando nos bastidores? Bom, o cenário que antecede esse projeto é um verdadeiro canteiro de obras legislativo e jurisdicional. Para entender março de 2026, a gente precisa dar um passo atrás, lá para o final de 2025. Certo. O que aconteceu lá? Naquele momento, a Câmara aprovou um texto com 253 votos. Esse texto virou a Lei Complementar 225, que foi sancionada logo em janeiro de 2026. Ah, então essa lei de janeiro foi a que deu o pontapé inicial. Exato. Ela criou, no âmbito federal, o conceito do devedor contumaz. Colocou no papel a diferença entre o empresário em crise e aquele que, vive de fraudar o fisco. Só que ter um conceito no papel é uma coisa, né? Aplicar a punição na prática é outra história completamente diferente. É aí que a confusão começa. Pois é. As fontes mostram que o caminho entre janeiro e março foi super turbulento. Teve um choque pesado entre os poderes. Sim, e o epicentro disso foi o Supremo Tribunal Federal. Em março, o STF julgou uma ação, a ADI 7513. E olha, o que estava em jogo ali não era nem a lei federal ainda, mas umas regras lá de São Paulo. Regras estaduais, né? Isso, regras que já aplicavam medidas bem restritivas contra devedores contumazes de ICMS. E o STF validou essas medidas. O relator, o ministro Cristiano Zanin, argumentou que o Estado pode impor restrições extremas quando a cobrança tradicional falha. Certo. E o ministro Nunes Marques também acompanhou, não foi? Acompanhou. Ele disse que aplicar um regime mais duro para um fraudador sistemático não é punição política, é defesa do sistema. Então o STF meio que deu um sinal verde para o rigor. Mas aí, dias depois, entra um terceiro ator nessa história. A OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB não deixou o barato. Não mesmo. Eles entraram com uma ação contra a regra mais radical daquela lei complementar de janeiro, a LC 225. A regra proibiu o devedor contumaz de pedir recuperação judicial e deixava a Fazenda pedir a falência quase que sumariamente, sem o juiz analisar direito. Uma medida bem extrema. Muito extrema. É como se o governo tivesse construído um motor superpotente para cobrar dívidas com a LC 225, mas esquecido de instalar os freios. E agora a OAB está tentando parar o carro.
Esse novo PL 1520, de março, é basicamente a instalação desses freios antes que o STF tire o carro de circulação. O que é fascinante aqui é que, sim, é exatamente isso. O PL 1520 tenta salvar as intenções da Lei de Janeiro, mas corrigindo aqueles excessos que seriam declarados inconstitucionais. Fazendo um ajuste de rota. Porque uma falência automática por canetada de auditor fiscal sem passar pelo judiciário geraria um risco imenso de confisco. O PL tenta garantir que o combate à sonegação respeite o devido processo legal. Entendi. Bom, se o governo está criando regras tão extremas e tentando equilibrar isso, a gente precisa entender quem é o alvo. Porque, lendo o artigo 4º do projeto, fica claro que não é o dono da padaria que está enrolado com o contador, né? Definitivamente não. Os critérios são cirúrgicos. Primeiro, tem um gatilho financeiro. A empresa precisa ter débitos ativos acima de 15 milhões de reais ou então uma dívida que passe de 100% de todo o patrimônio registrado dela. 15 milhões é o piso de entrada nesse clube. E não é só o valor, tem a frequência também. Essa dívida precisa acontecer em pelo menos 4 meses consecutivos ou 6 meses alternados dentro de um ano. E o foco principal do PL é o comportamento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, peraí, se a empresa deve mais de 100% do que ela tem, tecnicamente ela já é um zumbi financeiro, ela já deveria ter fechado. Em tese, sim. Então, como diferenciar a indústria tradicional que faliu tentando sobreviver e pagar funcionário do mega empresário que esconde iates no nome de laranjas? É uma ótima pergunta. E a resposta está nos debates que aconteceram lá em abril de 2025 no Senado, que a justificativa do PL cita bastante. A diferença crucial é que o devedor contumaz faz do não recolhimento do tributo o seu modelo de negócio. Ah, então não é uma crise. Não, é estratégia de lucro. O PL foca muito na ocultação de patrimônio, no que eles chamam de repasse de risco econômico. O que seria isso na prática? É tipo o uso de laranjas. A empresa que fatura não tem nada no nome dela. Quem tem os bens é uma outra empresa blindada. E aí você tem múltiplas execuções fiscais frustradas por falta de bens. O oficial de justiça vai cobrar e não acha um centavo. Caramba. Ou seja, a inadimplência financia o próprio negócio do cara. Exatamente. Certo. Agora que a gente desenhou o perfil desse sonegador profissional, vamos falar do que o Estado pode fazer contra eles. O que tem nesse arsenal do PL? O artigo 5º lista umas medidas bem pesadas. Tem fiscalização especial contínua, a proibição de participar de licitações públicas. Corta a torneira do governo. Corta na hora. Tem restrição a incentivos fiscais e creditícios e a medida mais extrema, o impedimento de emitir notas fiscais eletrônicas. Nossa, bloquear a nota fiscal. Sim, se houver prova de fraude no uso do sistema, o Estado simplesmente desconecta a empresa. Isso pode durar inicialmente até 180 dias. Mas espera aí. Se o governo proíbe uma empresa de emitir nota fiscal ou suspende o cadastro dela, ela simplesmente não pode vender. Fica paralisada. E se ela não vende, ela não fatura. E se ela não fatura, como ela vai pagar essa dívida astronômica de 15 milhões que gerou a punição em primeiro lugar? Isso não é um tiro no pé da própria arrecadação? Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê que esse é o grande X da questão. E foi exatamente por isso que a Fiesp deu um alerta super sério. A Federação das Indústrias de São Paulo. Isso. A Fiesp alertou sobre o perigo de deixar o poder de causar um desequilíbrio concorrencial gigante apenas nas mãos de auditores fiscais. Porque o auditor quer arrecadar, mas fechar a empresa afeta uma cadeia inteira. Gera demissão em massa de quem não tem culpa. Exato. Por isso, o projeto traz uma proteção no artigo 7º. Ele exige uma análise de risco econômico-financeiro. E o parágrafo 3º do artigo 5º tem uma ressalva vital. Qual é a ressalva? As medidas não podem impedir as atividades essenciais para manter a capacidade produtiva e o emprego. O Estado tem que priorizar medidas graduais e reversíveis. O objetivo não é destruir os empregos dos trabalhadores inocentes. Faz todo sentido. O que nos leva para a parte da solução. Porque se o objetivo final não é fechar a empresa, mas recuperar o dinheiro e regularizar esse mercado maluco, como é que o projeto organiza a casa depois de punir? O projeto traz 2 grandes inovações estruturais para essa saída. Primeiro, no artigo 10º, ele cria um convênio de cooperação. Entre quem? 7 regras estaduais diferentes.
sabe, para evitar o que aconteceu no caso de São Paulo lá no STF. Ah, claro. Porque senão a empresa toma um bloqueio em São Paulo e no dia seguinte abre um CNPJ fantasma do outro lado da divisa em Minas e continua sonegando do mesmo jeito. Exatamente, é o jogo de gato e rato. O convênio tenta unificar isso. Mas a segunda inovação é onde a mágica realmente acontece, no artigo 8º. O que diz o artigo 8º? Ele cria os programas de conformidade. A justificativa do projeto compara esse mecanismo diretamente ao modelo americano conhecido como Deferred Prosecution Agreement. O acordo de persecução diferida. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que o governo usa a ameaça dessas punições severas, como ficar 180 dias sem emitir nota, como uma alavanca. Uma pressão para negociar. Isso, o Estado basicamente diz que tem o poder de paralisar tudo, mas se a empresa sentar à mesa, provar que está agindo de boa fé e entrar num programa de regularização, as sanções são reduzidas. É uma mudança total de postura. O projeto está tentando transformar um sistema que era puramente punitivo num sistema de recuperação corporativa. O Estado diz, olha, eu posso te destruir em 180 dias, mas se você se comportar, a gente negocia. É o uso da punição como estímulo para a legalidade, não adianta nada para o governo ficar com uma massa falida que não gera mais imposto nenhum. Sim, e quando a gente traz todo esse jargão jurídico, as siglas e os artigos para a realidade de quem está ouvindo a gente, a coisa ganha uma outra dimensão. Uma dimensão bem prática. Porque, no fim das contas, a verdadeira vítima desse devedor contumaz não é só o cofre do governo, né? Longe disso. A verdadeira vítima é a livre concorrência. É o empresário que joga limpo. O texto do projeto fala muito do princípio da isonomia tributária horizontal. Que é tratar os iguais de forma igual. Exato. Imagina que uma empresa grande use essa sonegação sistemática de mais de 15 milhões como uma vantagem competitiva. Ela simplesmente não tem o custo do imposto na planilha dela. Aí ela consegue cobrar bem mais barato pelo produto final. E com isso ela esmaga completamente os concorrentes honestos. A empresa que paga seus impostos em dia não consegue competir com o preço de quem sonega milhões. O PL tenta nivelar esse campo de jogo. O sonegador domina o mercado com dinheiro que não é dele. Bom, a gente mergulhou fundo nesse PL 1520 e nas suas justificativas. E eu quero encerrar deixando uma reflexão instigante que vai um pouco além das nossas fontes hoje. Tô curiosa. Se setores inteiros da economia acabaram se acostumando a operar durante anos com margens de lucro baseadas nessa sonegação sistemática. Porque é uma realidade em muitos casos. Pois é, o que vai acontecer com os preços que chegam lá na ponta para os consumidores no dia em que essas regras novas fecharem a torneira de vez? A conta chega para alguém. Será que um mercado mais justo e nivelado significa, pelo menos a curto prazo, o fim daqueles serviços e produtos que eram artificialmente baratos? Fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo. Muito o que pensar, com certeza. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!